Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Pega o caderno, lápis, borracha e vamos ver os objetivos do dia de hoje. Bom, reconhecer o gênero textual poema, identificar a temática do poema, perceber as rimas no poema e produzir um poema, tá? Bem, a professora quer que vocês observem essa imagem aí na tela e façam uma leitura dessa imagem. Então, vamos observar, vamos observando aí. O que nós temos nesta imagem? Bem ao centro, nós temos o que? Um catavento, Como que é este catavento? Isso mesmo, colorido, verde, azul, amarelo, vermelho e laranja. O que nós temos ali, além do catavento? Um fundo colorido e algumas crianças. Como que estão essas crianças? O que elas estão fazendo? Então, de um lado do catavento, o que vocês podem ver? Duas crianças que estão o quê? Com alguns objetos ali, Uma vassoura, a menininha, e o menininho está o quê? Com uma bandeja ali pendurada, E do outro lado, nós temos o que nós podemos identificar como duas crianças ali, aparentemente com mochila nas costas. Bem, depois a gente vai voltar a conversar um pouco sobre essa imagem, mas a professora quer que vocês lembrem bem aí dela. Partindo disso, a professora trouxe um poema hoje chamado Catavento, tá? É um poema da Heloísa Aparecida Williams e a professora quer que vocês leiam junto com a professora, tá? Para a gente conhecer um pouquinho esse poema. Catavento, cata o vento para poder dançar. Catavento, cata o vento, em mão de criança, rodopia sem cessar, trazendo alegria para quem se põe a olhar. Catavento, cata o vento e nos faz lembrar do invisível que nos põe a andar. Catavento, cata o vento para alegrar crianças e adultos que se põem a brincar. Bem, a professora sempre gosta de fazer com vocês uma compreensão do texto lido. Bem, este poema, vocês não têm ele aí na casa de vocês, mas a professora trouxe ele para a gente conversar um pouquinho sobre o catavento em si, E como nós estamos trabalhando o poema, então vamos também, aprender um poema e conversar um pouquinho sobre o catavento. Bem, primeiro, catavento. Quando a gente fala catavento, o que é um catavento? Isso, é um brinquedo, Por que será que ele tem este nome? Isso, porque ele, de certa forma, cata o vento, Ele pega o vento para ele girar, para ele rodopiar, Então, isso vocês sabem, vocês conhecem aí o objeto. No poema, tem uma hora que fala assim, o catavento nos lembra do invisível, Porque o que faz ele girar é o vento, nós não vemos o vento, Então, o vento é invisível. E diz que que o catavento nos lembra de algo que também nos movimenta. O que será que nos movimenta? O que vocês acham que movimenta, que faz com que a gente viva, a gente queira as coisas? Cada um de nós tem um pensamento. Alguns aí pode ser a vontade de viver, o amor, a fé. Então, cada um de nós tem algo que nos impulsiona, assim como o vento impulsiona o catavento, nós também. Ele fala dessa alegria que o catavento traz pelas brincadeiras. Então, a professora preparou algumas questões para vocês responderem. Então, professora, mas eu não tenho texto. É que essas questões não são questões explícitas no texto, não são questões que eu preciso do texto para eu responder. São questões, que, como a professora já falou, a gente sabe e a gente já conhece algumas coisas relacionadas a isso. Então, a professora vai dar 5 minutos, tá? Para vocês responderem, copiarem e responderem essas questões aí no caderno de vocês. Então, vejam, são questões que vocês sabem responder sem precisar de ajuda de um texto. Então, a primeira, por que o catavento tem esse nome? A professora até conversou com vocês, vocês sabem.
A autora diz que o catavento nos lembra do invisível que nos faz andar. O que seria esse invisível? Então, para você, o que faz você andar? O que move a sua vida, né? Então, é uma resposta sua, pessoal. Letra C, o catavento alegra quem brinca com ele. Quais brincadeiras te alegram? Então, também, né? Isso não está no texto. Então, que brincadeira que te alegra? Você vai citar uma, duas brincadeiras que você gosta. Letra D, brincar é um direito das crianças. Todas as crianças têm esse direito respeitado? Por quê? Então, sim, não, às vezes e o porquê, tá? Então, 5 minutinhos para vocês responderem.
Ótimo, conseguiram responder, então vamos fazer uma correção? Bem, então por que que o catavento tem esse nome? Então, se você escreveu lá, que é porque ele cata o vento que o faz girar, que é porque ele gira com a ação do vento, tá certinho. Letra B, a autora diz que o catavento nos lembra do invisível que nos faz andar. O que seria esse invisível? Então, eu coloquei algumas possíveis respostas, que seriam assim, o que me move na minha vida, né? Vocês também aí devem ter colocado o que é na vida de vocês. Eu coloquei o amor, a fé, a amizade, a vontade de viver. São algumas coisas que me movem, né? Então, vocês também aí colocam alguma coisa, né, que vocês acham que move a vida de vocês. Letra C, o catavento alegra quem brinca com ele. Quais brincadeiras te alegram? Então, resposta pessoal, o que que te alegra? Né? Jogar bola, jogar no videogame, conversar com os amigos, subir na árvore, alguma coisa que você gosta de fazer. Letra D, brincar é um direito das crianças. Todas as crianças têm esse direito respeitado, por quê? O que vocês acham? Bem, nem todas, né? Ou pode ser não. Por quê? Porque algumas crianças são obrigadas a trabalhar. Muitas crianças não têm tempo nem de estudar, nem tempo de brincar, porque elas acabam tendo que trabalhar. Então, agora, nós vamos voltar para o cartaz lá do início da aula, com uma diferença, que agora a professora trouxe aqui ele inteiro, né? Com uma frase aqui. Vamos ler o que fala aqui nessa frase? Então, olha lá, ó. Vamos acabar com o trabalho infantil, em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Então, no início da aula, a professora pediu para vocês fazerem uma leitura do cartaz, né? Que nós tínhamos um girassol colorido, aqui algumas crianças, né? Então, a menina com a vassoura, o menino com a bandeja trabalhando. E aqui, né? Se a gente for olhar, né, aquela hora a professora não falou, mas vejam bem, ó, pelo cabelo, pelo jeitinho, não são as mesmas crianças? São, né? Então, aqui, né, representa o quê? Que o catavento girando, né, fez com que essas crianças saíssem dessa situação de trabalho e pudessem, né, estar estudando, pudessem né, ter esse direito de estudar, seus direitos garantidos. Bem, então a professora falou que trouxe o poema do catavento porque a professora queria também falar sobre o catavento. Por que a professora queria falar sobre o catavento? O catavento, ele é símbolo da erradicação do trabalho infantil. Então, ele é um símbolo para acabar com o trabalho infantil, para eliminar o trabalho infantil de todas, né, de uma hora por todas, assim. Então, olha lá. O catavento de 5 pontas representa os 5 continentes. Então, nós temos aqui, né, 5 cores e nós temos 5 continentes, que são a África, Europa, América, que é o nosso, né? Então, África, Europa, América, Ásia, Oceania. Os 5 continentes estão representados nas cores deste catavento, tá? Então, né, representa os 5 continentes, tornou-se um ícone, então um símbolo, uma marca da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. E este símbolo, ele foi criado, escolhido aqui no Brasil, tá? E todo mundo gostou, né, deste símbolo e resolveu, então, que esse símbolo que o Brasil tinha escolhido para erradicar o trabalho infantil aqui, fosse o símbolo no mundo todo, tá? Bem, ele simboliza o respeito à criança e à diversidade de raça e de gênero. Então, como a professora falou, aquelas cores, cada cor um continente. Então, independente da raça, independente se é uma criança lá da Ásia, da Índia, da Europa, se é do Brasil, da onde for esta criança, ela tem que ter os direitos dela respeitados, não importa se é menino ou se é menina, tá? Bom, ao girar, o catavento inspira a mobilização, né? Inspira o movimento, a geração de energia, porque a gente sabe que o catavento ele pode mover moinhos, né? A gente vê aqueles
cataventos enormes lá, que a gente fala que é da energia eólica, né, que eles vão girando ali para o vento produzir energia. Então, ele é capaz de mudar as situações de milhões de crianças exploradas como mão de obra em todo o mundo. Então, né, ali como a gente viu no desenho que aquelas crianças estavam trabalhando e que o catavento, ao girar, né, dava essa oportunidade de eles estudarem, então ele representa essa mobilização que nós, todos nós, adultos principalmente, mas também as crianças, temos que fazer para que esse trabalho infantil não exista, denunciar, né, contar, achar formas de acabar com o trabalho infantil. E o catavento traz sentido de alegria. Lembra lá que no poema falava que ele traz alegria a quem se põe a olhar, adultos e crianças? Então, ele traz alegria, né, por ele ser um brinquedo simples, né, mas que se a gente vê um catavento ali se movendo, a gente para olhar, né, dá aquela alegria ali para a gente. Por que a professora está falando tudo isso? Bem, primeiro, né, porque a professora quer que vocês, né, saibam que o trabalho infantil é proibido, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais o que seria esse trabalho infantil. Bem, aqui vocês estão olhando ali na tela, ó, já passou da hora, e realmente já passou da hora, né, de acabar com isso. Eu quero que vocês leiam comigo um outro poema que fala um pouquinho também sobre o trabalho infantil agora. Vamos então acompanhando a leitura com a professora. Já passou da hora. Com licença toda a gente, já não posso me calar. É preciso que se pense no que agora vou falar. Na escola, a professora nos ensina uma lição, que o trabalho infantil não é legal não. Criança tem que brincar, ir para a escola para estudar. Chega desse negócio de criança trabalhar. Quem trabalha é gente grande, criança só pode auxiliar, com supervisão de adulto para não se machucar. Agora, para dar um basta nessa triste situação, vamos todos entrar em ação. Criança precisa de amor, carinho e educação. Este poema foi escrito por uma criança, tá? Mais ou menos aí da idade de vocês, na realidade por duas, né? Então, a Yasmin Caroline de Freitas de Oliveira e a Letícia Bilovski, do 4º ano da Escola Municipal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, lá de Campo Largo, escreveram este poema para participar de um concurso do prêmio MPT na escola. O que é isso, professor? É um prêmio do Ministério Público do Trabalho, tá? Que já vem ocorrendo há vários anos. E elas concorreram, então representaram, elas foram classificadas, né, para representar o estado do Paraná nesse concurso, nesse prêmio. Vocês também, logo, se ainda não ouviram, vai ter alguma professora da escola conversando com vocês e trabalhando um pouquinho mais com vocês sobre esse prêmio, explicando para vocês o que vocês vão ter que fazer aí para participar. Eu gostaria que todos vocês tentassem aí participar. Bem, então, dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, tá? E o símbolo aí é o catavento. Então, todos os anos tem, né, essa luta para acabar com o trabalho infantil. Ah, professora, eu não posso ajudar em casa? Pode ajudar, né? Esse é o termo, ajudar eu posso, mas eu não posso fazer o trabalho que seria de outra pessoa. Então, eu posso ajudar a lavar uma louça, eu posso ajudar a cuidar do irmão menor, eu posso. Mas, se isso for atrapalhar o meu momento de estudo, se isso for tirar eu não vou ter tempo de brincar, então não pode, tá? Aí é trabalho infantil. Então, ajudar é uma coisa, a responsabilidade não é sua. Você está ajudando alguém, né? Aquele alguém está ali te olhando, te orientando, você não está sozinho, não é tua obrigação, né? É uma ajuda, porque a gente, claro que tem que ajudar, tem que aprender, tem que ajudar, né? A gente tem que ter as responsabilidades ali da gente também, mas isso não pode ser além do esforço, além daquilo que eu posso. Então, eu tenho que ter meu tempo, primeiro, se sou criança, tempo de estudar, tempo de brincar. Aí, também, tempo de ajudar, de organizar aquilo que é meu, tá bom? Bem,
A professora trouxe aqui uma outra atividade, tá? Que a professora vai deixar na tela 3 minutinhos. É um enigma, tá? Então, vocês vão olhar ali do lado, tem os símbolos e a letra, né, que cada símbolo representa. Então, vocês colocam aí no caderno, né, vocês já fizeram a atividade 1, que era a interpretação, coloca número 2, enigma, e vê que frase vai formar aí, tá bom? Então, 3 minutinhos. Bem, então vamos corrigir aqui. Então, olha lá, né? O que nós formamos aqui, né? Só quero ser criança, né? Só quero ser criança. Então, né, criança tem que realmente, né, ser criança, né? Tem que ter esse tempo, porque depois não volta mais, depois a gente não tem mais esse tempo de brincar, né, estudar, são mais obrigações, então o momento é agora, né? Então, momento de você fazer suas atividades, de você fazer aquilo que é seu direito. Tem deveres? Tem, né? Eu não posso, não vou ajudar nada em casa, não vou fazer nada em casa, mas, né, primeiro o estudo, tempinho para brincar, depois ajudar, tá bom? Bem, aqui a professora trouxe mais uma atividade para nós fazermos. Bem, então nós tínhamos lá, a professora falou, né, num dos nossos objetivos, as rimas, a produção de um poema. Hoje nós não vamos produzir um poema todo, mas nós vamos completar um poema, tá? Então, a professora trouxe um quadro com algumas palavras, então, formação, brincar, saúde, estudar, esperança e moradia. E aqui 2 estrofes, tá? Só quero ser criança, poder, ter,
É direito de, tenho direito à proteção, saúde e ter uma boa e crescer com. Então, vocês vão tentar, tá? Encaixar aí da melhor forma possível essas palavras formando o poema, né? Rimando aí, tá bom? 5 minutinhos. Copia e vai encaixando aí as palavras, tá? Daqui a pouco a professora vai corrigir.
Então, né, vamos pensar aqui. Só quero ser criança. Poder. Poder o que será que nós podemos completar aí? Temos duas opções, né? Nós podemos colocar brincar e estudar, né? Então, só quero ser criança, poder brincar e estudar. Ter o que para rimar lá com criança? Esperança e direito de... Aí volto nessas duas palavras. Mas eu acho que aqui, ó, só quero ser criança, poder brincar, fica melhor. Só quero ser criança, poder brincar. Ter esperança e direito de estudar. Esse direito ninguém pode tirar de vocês. Bom, então já usamos ali 3 palavras. Sobrou aqui formação, saúde e moradia. São as outras 3 que nós vamos usar para completar aqui. Então, tenho direito a proteção. Nossa, a professora comeu proteção aqui de cima. Então, vejam lá, ó, proteção. Coloquem essa aí que a professora não tinha colocado. Então, tenho direito à proteção, saúde e moradia. Ter uma boa formação, né, que seria não só educação escolar, mas valores, né, aprender várias coisas e crescer com alegria. Então, vamos ler lá como é que ficou? Então, olha lá. Só quero ser criança, poder brincar, ter esperança e direito de estudar. Tenho direito à proteção, saúde e moradia, ter uma boa formação e crescer com alegria. Então, né, aqui tá bem certinho aí o que a gente, né, quer, o que a gente precisa aí para nosso dia a dia das nossas crianças. Bem, então, né, enquanto criança, brinque, estude e se cuide. Então, aqui, né, a professora colocou aqui, né, um menino e uma menininha com um catavento aqui, né, um bem colorido aqui, bem alegres, né, que é esse direito à alegria. Nós vamos, nas nossas próximas aulas, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a professora daí vai poder explicar um pouquinho melhor. Mas hoje a professora já, né, deixou vocês aí pensando sobre isso para, né, poder abrir caminhos para vocês poderem participar desse concurso bem legal que vai vir aí pela frente, tá bom? Então, muito obrigada, brinque, estude e se cuide, tá? Até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim! Então, eu sou a professora Andresa e para a nossa aula de História hoje, eu preciso que vocês peguem o caderno, lápis, borracha. Quem tiver lápis de cor também pode estar pegando para deixar o caderninho bem bonito. Por quê? Porque hoje, na nossa aula, nós vamos estar fazendo atividades juntos. Vocês aí na casa de vocês e a professora aqui. Que legal, né? Não vão ficar só ouvindo a professora, vão se movimentar um pouquinho. Então, para a nossa aula de hoje, a professora quer que vocês prestem atenção num videozinho que eu trouxe. Eu quero que vocês vejam a imagem e ouçam esse barulhinho no fundo para ver se vocês conseguem descobrir qual é a nossa aula. Vamos lá? E aí, pessoal? Conhecem essas embarcações? Já viram? E esse barulhinho? O que elas estão fazendo? Será que elas estão no rio? Será que elas estão no mar, no oceano? Onde será que elas estão? Vocês lembram o nome delas? Conseguem? Olha que gostoso dar de manhã com esse sonzinho, né? Você dá para dar uma relaxada, ficar tranquilo. E aí? Agora, para ajudar no tema da aula, a professora pediu para o Pedro e para a Laura fazerem 2 dobraduras. Olhem aqui. Olhem as dobraduras que eles fizeram, pessoal. Olha que bonitinha. Como que se chamam essas embarcações? Caravelas, né? E elas são muito importantes para o tema da nossa aula de hoje,
porque elas que proporcionaram, vamos dizer assim, o tema da nossa aula de hoje, né? Porque com essas embarcações, os navegantes conseguiram ficar mais rápidos, porque tinham mais velas. Então, por isso que é caravelas, várias velas, né? Então, eles conseguiam aproveitar melhor o vento. Conseguiram, né? Então, foi o Pedro e a Laura que fizeram essas dobraduras. Legal, né, pessoal? Conseguiram, então, lembrar qual é a nossa aula, o tema da nossa aula de hoje? Conseguiram? Então, vamos ver lá. Então, o tema da nossa aula é expansão marítima portuguesa. Então, peguem o caderninho de vocês que vocês vão ter 1 minuto para vocês copiarem aqui o tema, a disciplina e o nome da professora. Vamos lá? 1 minuto. Aí, deu certo, pessoal? Conseguiram? Então, vamos agora ver os nossos objetivos. O nosso objetivo é conhecer os motivos que impulsionaram os europeus às grandes navegações. Expansão marítima ou as grandes navegações são 2 termos que a gente dá, vamos dizer, para o mesmo assunto. Então, tem vezes que a professora vai falar expansão marítima e tem vezes que ela vai... Eu gosto mais das grandes navegações, acho que fica mais pomposo assim, certo? Então, vamos primeiro conhecer quem foram os pioneiros para essas grandes navegações, né? Então, nós temos ali foram os portugueses e os espanhóis, sendo que os primeiros são os portugueses. E o que levou, quais motivos eles tiveram para fazerem as grandes navegações ou ir em buscas de outros lugares, navegar por onde eles não tinham navegado ainda? Então, primeiro foi o quê? Busca de novas rotas comerciais, principalmente para as Índias. Ali eu coloquei embaixo, especiarias. Sabe o que é isso? Durante a aula nós já vamos descobrir. E o que será que são rotas? Já vamos estar falando. Expansão do comércio. O que é isso, expansão do comércio? Eles queriam o quê? Ter mais produtos para vender lá em Portugal e também queriam vender os produtos deles para outros países, em outras regiões. Tivemos também busca de metais preciosos, principalmente do ouro e da prata, porque já no lugar deles já estava ficando escasso, eles já não estavam tendo tanta facilidade para encontrar o ouro e a prata. E a expansão da fé cristã. A fé cristã, né? Nessa época, pessoal, vocês pensem assim, que a igreja, ela tinha até quase o mesmo poder que os reis. Então, eles queriam expandir, eles queriam mais pessoas para a fé cristã. Então, vamos voltar agora a pegar o nosso caderno e lá no caderninho vocês vão anotar. Para anotar, principais motivos da expansão marítima foram busca de novas rotas comerciais, expansão do comércio, busca de metais preciosos, expansão da fé cristã. Então, agora vocês vão ter 3 minutinhos para vocês copiarem. Então, vamos lá bem rapidinho.
E aí, pessoal? Conseguiram copiar? Deu tudo certinho? Que bom que vocês estão conseguindo. Espero que estejam mesmo. Então, vamos agora, e sempre quando a professora pedir para vocês copiarem, registrem no caderno, pessoal, porque tem que fazer para nós ter essa troca aí com vocês. Então, vamos ver lá. O que a professora falou? Que eles queriam rotas comerciais. O que são rotas comerciais? Então, rotas comerciais são caminhos e locais de paradas, usado para o transporte comercial de cargas, podendo ser por terra, ar e água. Nessa época, eles só faziam ou por terra ou por mar, por água. Então, primeiro, por terra, o que eles usavam? Só que eles usavam caminhão, trem? Não, era o quê? Por cavalo, por camelo, né? Era esse sim, que eles transportavam esses produtos. Ou pelo mar, aqui geralmente era pelo mar Mediterrâneo que eles faziam. Por quê? Porque aqui, se vocês olharem essas embarcações, elas não estão ainda tão aprimoradas como eram as caravelas. Então, o que acontecia? Eles sempre iam próximo ao litoral, né? Porque se caso elas fossem naufragar, eles tinham ainda uma chance de nadarem até o litoral, né? De se salvarem. Então, por isso que elas iam pequenos trajetos. Então, no começo, era assim que eram as rotas comerciais. E hoje? Será que hoje nós temos rotas comerciais? Temos sim, né? E bastante, né? Então, aqui nós temos as nossas rotas terrestres, que são ou pelo trem, ou por caminhão, carros, né? Que eles fazem nas nossas estradas. Temos as marítimas, continuamos tendo através de barcos, navios, né? Que levam quantos containers, né? Nesses navios. E temos também pelo avião, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que muitas das nossas vacinas estão chegando no Brasil através do quê? Dessas rotas. Então, elas chegam pelo avião, com o avião, né? E são distribuídas para todos os estados, através do trem, através dos caminhões que chegam aqui. Então, vejam a importância, como são importantes essas rotas comerciais, certo? Mas por que será que Portugal precisava de outras rotas? Se eles já tinham a por terra e se eles já tinham a por mar. Por quê? O que será que está acontecendo? Então, aqui, qual era a necessidade? Então, primeiro, Portugal fazia essa rota pelo mar Mediterrâneo, certo? Eles iam ali sempre pelas encostas, né? Vocês viram que tem ali a terra, então eles conseguiam ir. Ou eles faziam por terra. Só que o que está acontecendo? Em 1453, os turcos tomaram o quê? Constantinopla, essa região aqui. E essa região era fundamental para passagem para chegar na Ásia e assim nas Índias. E o que aconteceu? Eles não queriam, eles tomaram a região deles e eles não queriam mais que passassem, não só os portugueses, os europeus em si, passassem por essa região. E outra questão também era aqui na Itália, lá em Gênova e Veneza, que quando os portugueses passavam, eles tinham que pagar, vamos dizer assim, que nem um pedágio, sabe quando a gente passa pelos pedágios e paga? Os portugueses tinham que pagar. E o que aconteceu? Estava ficando muito caro para Portugal ir lá pegar essas especiarias e trazer de volta, pagando, tendo todos os perigos. Então eles tiveram que o quê? Procurar novas rotas, novos métodos, novos meios para chegarem até as Índias. E será que foi fácil para Portugal encontrar novas rotas? O que vocês acham? Será que assim, não, nós vamos achar outro caminho e vamos lá? Não, né? Não foi fácil. Eles tiveram que estudar bastante, eles tiveram que aprimorar até as embarcações, né? Você lembra que a professora mostrou no começo que elas não eram assim tão eficazes, né? Eles tiveram que aprimorar, eles tiveram que estudar, eles montaram uma escola, então levou um tempo até eles conseguirem essas rotas. Quais os motivos que levaram a Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações? Lembram lá que a professora falou que Portugal e Espanha foram um dos primeiros, só que Portugal foi o primeiro. Por quê? Porque Portugal, ele tinha a vantagem de estar ser geograficamente ali, eles estavam bem localizados, né? Se vocês olharem, esse é o monumento que está em Lisboa, pessoal, do monumento às grandes navegações. E aqui é uma caravela
que eles fizeram no local onde as caravelas saíram. Então, se vocês forem ver ali, nós temos o oceano, né? Temos o mar. E ali é uma homenagem a todos os grandes navegadores, as pessoas que incentivaram as navegações. Então, primeiro, pela sua posição geográfica. Segundo, eles tinham apoio dos reis, eles tinham apoio da burguesia. Quem que era a burguesia? Os grandes comerciantes, né? Que tinham dinheiro para investir neles. E da igreja. Ótimo, os principais poderes estavam ali ajudando eles. E outra, Portugal não tinha conflito nessa época. Eles não tinham guerras, não tinham brigas internamente, vamos dizer assim. Coisa que os outros países da Europa estavam tendo, conflitos. Então eles tiveram que primeiro arrumar a casa deles ali, para depois saírem para se aventurar nas navegações. Então por isso que Portugal é o pioneiro. E aqui, será que eles conheciam o que iam enfrentar? Será que eles sabiam? Ah, não, eles tinham um mapa e eles iam bem certinho. Será que eles conheciam? Não, pessoal. E eles tinham muito medo do desconhecido. Eles tinham muito medo desse animal que eu vou mostrar aqui, desse monstro que eu vou mostrar aqui. Cuidado para vocês não se assustarem aí na casa de vocês, hein? Então vamos ver? Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? E aí, pessoal, deu para vocês se assustarem? Não, né? Nós ficamos com medo, mas eles tinham medo, porque eles achavam que esses monstros, assim, eles afundavam as embarcações. Não eram monstros que afundavam, né? Que eles acabavam naufragando. Sim, porque eles não tinham ainda embarcações boas o bastante para navegarem. Então eles acabavam, mas eles achavam que eram monstros que pegavam os marinheiros e não traziam de novo os navegantes, né? E eles também, se vocês olharem ali aquele mapinha ali que parece da Terra, eles achavam que a Terra era o quê? Plana. E eles só achavam que existia o quê? A Europa, a África e a Ásia. E que se eles fossem navegando muito longe desses continentes, o que ia acontecer? Eles iam cair. Ó, eles só achavam aqui, se eles fossem navegando para cá, eles iam cair. Então eles tinham também essa noção. Então eles tiveram que o quê? Estudar, vencer seus medos, formaram uma escola para ensinar os navegantes, né? E foram aprimorando essas tecnologias. Então vamos lá ver. Que tecnologias? Claro que eles tiveram várias outras, mas a professora trouxe as principais. As caravelas, que permitiu eles navegarem serem mais seguras, mas não que não aconteceu náufrago, né? Que não naufragaram. Acontecia, porque ainda não eram 100%. Agora ainda acontece, né? Imagine naquela época. O astrolábio, que ele se chama busca pelas estrelas. Apanhador de estrelas, busca pelas estrelas, que ele é usado como para a longitude e latitude para os navegantes através das estrelas. Então, com esse aparelhinho, eles medem no horizonte a aproximação do Sol, das estrelas. Então, para isso que eles usavam o astrolábio. E a bússola? A bússola não foi os portugueses que inventaram, mas eles aprimoraram para as grandes navegações. E também, claro, as escolas, eles fizeram uma escola para ensinar. Veja a importância de ter uma escola, de ter um professor, de ter uma pesquisa. Eles pesquisaram, né? E a partir do momento que eles foram pesquisando, eles foram vendo que muitos medos deles não eram reais, né? Eles foram aprendendo. E agora vamos voltar então para a nossa atividade. Então ali, agora vocês vão copiar as frases completando com as respostas corretas. Então não precisa vocês fazerem esse quadradinho embaixo, esse quadradinho aqui embaixo. Não precisa, vocês só vão e copiam ali a palavra certa no lugar, não precisa fazer, só copia já colocando no lugar certo. Instrumentos usados nas grandes navegações e motivos que fizeram Portugal ser o pioneiro das grandes navegações. Então, para essa atividade, vocês vão ter quantos? 3 minutinhos. Corra que é bastante coisa para copiar. Vamos lá.
E aí, pessoal? Conseguiram? Então vamos corrigir? O bom de nós estar fazendo atividade assim é que a professora consegue corrigir junto com vocês. Então vamos ver. Instrumentos usados nas grandes navegações, a bússola e o astrolábio. GPS, claro que não, GPS somos nós agora, né? Motivos que fizeram Portugal ser o pioneiro nas navegações. Apoio da igreja, não tinham conflitos internos, apoio da monarquia e a localização geográfica, certo? Tudo certo que a professora explicou, estava falando, então fica fácil de vocês conseguirem, né? Mas por que Portugal queria tanto ir para as Índias? Por quê? O que tinha lá? Olhem aqui essa imagem, o que vocês estão vendo? Parece o quê? Mulheres numa feira, vendendo vários produtos, olha quantas cores, e se vocês for ver, a maioria de origem o quê? Vegetal. E são isso são as especiarias. Eram produtos, né? Eram assim vegetais que eles utilizavam para quê? Para deixar a comida mais saborosa, para fazerem perfume, para fazerem remédio. E em Portugal eles não tinham isso, eles não tinham esses produtos ali. Então vamos ver aqui agora. A professora trouxe alguns produtos, algumas especiarias para vocês, para ver se vocês conhecem. Então, essa especiaria aqui, nós usamos a raiz do produto. Vocês sabem o que ela é? Ela é o gengibre. Sabiam que era a raiz? Aqui, olha que ele tem essa cor linda, né? E ela é feita com pimenta e pimentão. Ela é a páprica. Aqui nós temos a pimenta. Essa daqui eu acho que bastante gente conhece, até às vezes a avó até faz assim a pimenta. Então aqui, né, dessa florzinha que ela seca e eles fazem a pimenta. E esse aqui, vocês conhecem? Ó, eu trouxe ela na forma do carocinho e o pozinho, porque muitos desses produtos agora são processados industrialmente, né? Olha, é dessa fruta aqui, é o caroço e é a noz moscada. Eu tenho certeza que alguém aí já viu. E esse daqui tem um cheirinho tão bom, olha aqui, a professora até vai pegar um aqui na mão para vocês verem. Ó, o que é? É dessa florzinha aqui, ela seca a florzinha e nós temos o quê? O cravo da Índia. E esse aqui acho difícil, esse aqui, eu vou confessar para vocês que eu não sabia que era assim, eu só conhecia o pozinho, não sabia também que era uma raiz, que é o açafrão, também muito utilizado. E esse aqui, ó, nós temos ela, podemos ter ela assim, ou o pozinho, esse eu tenho certeza que vocês devem ter na casa de vocês, é difícil uma casa que não tem. E nós tiramos o quê? Da casca da árvore. É a casca. O que é? A canela. Que legal, né? E esse? Esse eu acho que vocês têm na casa de vocês, só que eu acho que vocês têm branquinho. Que aqui, ó, a gente usa é o caule dessa planta. A gente também tem bastante gente que vende na rua o caldo dessa planta, do que é? Da cana de açúcar. Então, o que é aqui? Aqui é o açúcar mascavo, né? Que na época das grandes navegações a gente usava o açúcar mascavo, né? Mas agora a gente usa já o branco, que ele é processado. Então, vamos lá? Então, lá, pega o caderninho e vocês vão escrever o nome de 3 especiarias e se na sua casa tem alguma dessas especiarias. 3 minutinhos, pessoal.
Deu, pessoal? Então vamos ver. A professora escreveu todos: pimenta, canela, gengibre, açafrão, cravo da Índia, o açúcar mascavo, a páprica e o noz moscado. Vocês só escolhem 3. E eu coloquei aqui algum produto que pode ter na casa de vocês. Se vocês tiverem outros, não tem problema, que é pimenta, canela, o cravo da Índia. E para que a gente usa? Para deixar mais saborosos os alimentos e o quê? Para dar mais sabor para os remédios caseiros, né? Então, Portugal e Espanha começam, né, com as navegações. E começa a ter um desentendimento entre os dois, porque cada um queria um pedaço dessa terra, né, que eles estavam descobrindo. Eles queriam eles queriam e cada um não queria abrir mão. Como são 2 países que eles têm, assim, 2 países cristãos, o Papa teve que intervir. Vamos dividir aí essa porcentagem dessa terra aí do planeta para cada um não ficar bravo. Então, como que se chamou essa divisão? Chamou-se do quê? De um Tratado de Tordesilhas, que foi feito em quanto? 1494. Então, eles fizeram uma linha imaginária, né, pessoal? Aqui uma linha imaginária, aonde eles dividiram parte que ia para a Espanha e parte que ia para Portugal. Então, os amarelos seria da Espanha e o roxo, né? Para mim é roxo, seria para quem? Para Portugal. Agora, olhem aqui o que a professora vai apontar para vocês. Aqui é o Brasil, certo? Olha só o pedacinho que Portugal tem aqui nessa divisão. Mas nós não falamos assim que nós fomos colonizados pelos portugueses? Vocês sabiam que grande parte do Brasil pertencia à Espanha? O que será que aconteceu? Mas eu vou deixar vocês com a pulga atrás na orelha. Por quê? Porque eu vou contar na outra aula. Por quê? O que aconteceu aí que Portugal acabou tomando conta de tudo? Então vamos lá. Então esse é o Tratado de Tordesilhas, que eles fizeram uma divisão, né, pessoal? Dividiram a porcentagem de terra para a Espanha e Portugal, porque eles eram os grandes navegadores nessa época. Mas vai acontecer aí que os outros países não vão gostar muito dessa ideia. Então vamos lá. Pega o caderninho, completa a frase. Então, o foi um acordo entre quem? O qual delimitava através de as terras que pertenciam a cada país. Então, para essa atividade, 3 minutinhos.
Então, vamos ver se vocês conseguiram? Então, vamos lá. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, o qual delimitava através de uma linha imaginária as terras que pertenceriam a cada país. Então, agora eu quero convidar vocês, né, antes de eu falar se nós atingimos o objetivo, para outra aula. Outra aula vai ser também bem interessante para nós descobrir o que aconteceu depois desse tratado aí de Tordesilhas. Então, vamos ver se nós conseguimos atingir o objetivo? Conhecer os motivos que impulsionaram os europeus às grandes navegações. Conseguimos? Conseguimos. Então, parabéns para nós, né? Conseguimos, né, pessoal? Então, um beijo. Adorei estar com vocês. Adorei essa troca de atividades, vamos dizer aí, eu fazendo aqui, vocês na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão copiando lá no caderninho, tudo bonitinho. Beijos e até a próxima aula, pessoal. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Navi. E hoje eu vim fazer um convite especial para vocês aqui na nossa aula, o Clube da Matemática. Todas as vezes que você olhar esse selinho na tela da nossa aula, significa que você está participando do nosso clube. Vocês topam participar do Clube da Matemática aqui com a professora? Combinado? Então tá bom. O que nós vamos fazer no Clube da Matemática? No Clube da Matemática, nós vamos resolver desafios. São desafios para desenvolver o nosso pensamento matemático e para a gente ficar, ó, bem fera na matemática. E são desafios que a gente vai poder resolver com tranquilidade. Então, o nosso Clube de Matemática, nós vamos com ele receber lá na nossa casa um certificado. É um certificado que reconhece o teu esforço aqui no clube. Esse certificado, depois que você pegar, vai poder colocar a sua foto e escrever o seu nome. Isso, olha o que ele está escrito ali, ó. O Clube da Matemática do programa Vem Aprender, das aulas de matemática aqui com a professora Anali, reconhece todo o seu esforço na aprendizagem da matemática. Que legal, né? Então, esse certificado você vai receber e atrás dele vai ter este painel. Esse painel é onde você vai pintar quadrinho por quadrinho todas as vezes que você conseguir resolver e concluir o seu desafio. Se você errou, apagou e arrumou, pode pintar também. Tá valendo, tá bom? A gente não pode deixar nadinha em branco. Vamos ver quem consegue pintar mais quadradinhos? Eu quero ver, no final, quem vai ser o campeão. Tomara que sejam todos vocês. Estou apostando nisso. Bem, e esse nosso certificado, né? Ele estará lá no blog da professora, nesse endereço que está aparecendo aqui na tela. Você pode entrar ali no endereço, né? Ó, https://analichel.blogspot.com/. Você digitando esse endereço na internet, você consegue encontrar esse certificado com aquela planilha de pintura, né? Onde você vai pintar, né? O quadro ali de pintura, esse quadro aqui. Você entrando lá vai imprimir tanto o certificado, esse certificado, como, né, o painel de pintura dos nossos desafios. Você vai preencher, lembrando que o teu esforço vai valer muito nessa atividade dos desafios aqui do Clube da Matemática. Combinado? Então, vamos lá. O nosso primeiro desafio é esse aqui, ó. Será que você consegue encontrar todos os números de 1 a 3 usando apenas 4 números 4 e qualquer operação matemática? Parece ser muito fácil. E é mesmo. Vocês vão colocar os 4 números 4 e entre eles você vai colocar operações matemáticas para você poder concluir, né, como que você vai achar os números. Ó, a professora já começou aqui uma delas. Vamos ver que número que a gente vai achar nessa operação, ó. 4 vezes 4, eu coloquei entre parênteses para poder destacar que eu tenho que fazer primeiro essa operação. Depois,
Eu vou colocar uma divisão e na continuidade vou fazer de novo 4 vezes 4 entre parênteses. Por que eu coloquei o parênteses? Para fazer primeiro o que está dentro dele. Então, eu faço primeiro 4 vezes 4 de um lado, né, ali na primeira operação, depois eu faço 4 vezes 4 ali no final. E depois o resultado dos dois eu divido um pelo outro. Quanto que é 4 vezes 4? Isso, muito bem, ó, tem gente que já está esperta. É 16. Então, se eu fizer 16 divididos por 16, vai dar 1. Ótimo, olha lá, a professora acabou de encontrar o número 1. Então, existe só essa possibilidade, professora? Não, não existe. Existem outras possibilidades da gente encontrar o número 1. Essa aqui que eu fiz com vocês agora foi apenas um exemplo. Podemos fazer diferente. Se você quiser fazer diferente, também não tem problema. Agora, você vai copiar aí no seu caderno esse enunciado e os números 4 e o valor 1, 2 e 3 depois da igualdade. Copiando, você vai tentar colocar as operações matemáticas aí no meio para ver se você consegue. Então tá aí, o nosso desafio que você vai copiar agora no seu caderno é esse aí. Não precisa copiar o enunciado não, copia só os números 4, os valores 1, 2 e 3 do lado e coloca as operações ali no meio. Tudo bem? Vocês vão ter 3 minutinhos para fazer isso, ok? Vamos lá? aí, conseguiram copiar os números 4 e as operações matemáticas entre eles para achar o valor 1, 2 e 3?
Vamos ver aqui com a professora agora algumas possibilidades. Vamos lá? Então, algumas possibilidades que a gente tem de colocar o número 4, ou melhor, de encontrar com os 4 quatros, ou 1, o 2 e o 3, é as seguintes. A primeira, do número 1, além daquela que nós já fizemos, é essa aí, ó. Eu posso somar e depois dividir o mesmo número lá. 4 mais 4 igual a 8. 8 dividido por 8 igual a 1. E embaixo eu posso fazer daquele outro jeito ainda. 4 mais 4 menos 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Essa é uma possibilidade. O 2, 4 vezes 4 divididos por 4 mais 4. 16 divididos por 8 igual a 2. E outra possibilidade, 4 divididos por 4, 1. 1 mais 4 divididos por 4, 1 também. Faço primeiro as divisões para depois a soma. Encontrei o número 2. E o 3, tá aí, ó. 4 vezes 4 menos 4, 16 menos 4, que vai estar divididos por 4 no final. Isso vai dar 3, porque 12 divididos por 4 são 3. E a última possibilidade ali, também uma outra, né? É 4 mais 4 mais 4, 12. 12 divididos por 4, 3. E aí a gente encontrou a resposta do 1, o 2 e o 3. Gostaram? Muito bem. Então agora a professora vai pedir para vocês, aí em casa, um desafio maior ainda. Agora o desafio de vocês é o seguinte. Vocês vão colocar para achar o número 4 e o número 5 agora. E depois que você encontrar, você vai mostrar lá para a sua professora quando você estiver conversando com ela na interação, lá na sala de aula ou via, né, alguma mídia social. Combinado? Mostra para ela para ver se ela conseguiu. Um beijinho e até a próxima!